É que a gente vai dando as nossas cortadinhas no nosso tempo aqui também. Como diz o Juninho, sim! Estamos ao vivo. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Show e hoje com o Marcelo Contini, judoca da Seleção Brasileira. Marcelo! Olha só, se você nunca teve o prazer de ver uma medalha de judô, caríssimos, é essa. Esse é do Grand Prix de... Grand Prix de Grand Cancún. Prix de Cancún. É, porque é difícil, né, essas palavras. A gente tem que aprender, né, Marcelo? Confio em você, Mar. Você confia? Acho que bom não confiar muito, não. Marcelo, e esse aqui foi esse ano? Acabou de... Tá fresquinha Tá essa aí. fresquinha? Faz Tá fresquinha. um fim de semana atrás aí. Ah, um final de semana. Meu, que legal, hein? E o Marcelo vai estar com a gente aqui na entrevista. Se você quiser mandar perguntas para o Marcelo, pode mandar, que eu vou acompanhar a live pelo meu celular. Você pode ganhar um fone de ouvido. Nós vamos começar agora. Então, ai meu Deus do céu. Deixa eu pôr o óculos, senão eu não ouço. Você pode começar, Juninho. Oi, Aline, coisa linda. E aí, gente, já estou voltando aqui, hein? Boa tarde. 5h08 em São Paulo. A gente vai trocar nossa ideia agora. Mamãe, esse é o seu Diga Aí, você sabia? Esse é o meu, o seu, nosso Diga Aí, né? E eu já estou ansiosa para começar o papo de hoje, que é com o Marcelo Contini, judoca da Seleção Brasileira. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Já agradecer o convite aí. Muito legal participar do programa. Marcelo, simpatia total com você. Sim, chegamos aqui, já trocamos várias ideias sobre todos os assuntos, entendemos as regras, as mecanismos de disputa, enfim. Estamos praticamente entendidos de tudo sobre o judô. E, na verdade, como começou, né? Como tudo começou. Como você se apaixonou pelo esporte? Falou assim, ou você já falou assim, não, eu vou ser um atleta da Seleção Brasileira, esse já era seu foco desde o início. Não. Começou faz tempo, hein? Tô ficando velho. Eu tinha 4 anos quando minha mãe me matriculou junto com meu irmão mais velho. E aí, na realidade, foi começando mais pela educação, né? O judô tem toda uma filosofia. Nossa, uma disciplina. Exatamente, que ajuda na criação, então, e eu e meu irmão, a gente foi tomando gosto, só que eu tinha mais gosto pela competição, né? Meu irmão era mais do lado da filosofia, assim. Enfim, e aí foi acontecendo, só que quando pequeno, né, eu comecei a ganhar as competições, então eu comecei a pegar gosto e fui ficando. Aí, quando eu fui ver, assim, eu já estava começando a participar de competições maiores, campeonatos pelo Brasil todo. E aí, quando eu fui ver, eu já estava, entre aspas, profissional, né? E com 16 anos eu saí de casa para vir morar em São Paulo por causa do judô. Então... Jesus, e sua mãe, tudo bom? Liberou geral ou ficou lá chorando? Ou chora até hoje? Não, até hoje não, mas chorou bastante na época. Só que passou, ela sabia que era para minha evolução no judô. Inclusive, o meu sensei de Peruíbe, o Amauri e o Samuel, eles me indicaram para sair, porque eu vim aqui para o Projeto Futuro, é um centro de excelência do governo do estado, que já formou vários atletas no judô. Acho que isso tem em muitos esportes, né? Do adolescente sair da casa e ir para uma grande capital, onde tem esse tipo de projeto mesmo. Sim, né? E aqui o Projeto Futuro, no caso do judô, ele é bem tradicional, vários medalhistas olímpicos passaram por lá. Então, na época, eu fiz a peneira, passei, então eu vim para cá e aí desde então eu fiquei. E aí a coisa começou a ficar mais séria. E tem que continuar estudando, tem que tirar nota. Sim, na escola, o projeto ele é vinculado a algumas escolas, né? E aí, se você, por exemplo, reprova, é uma maneira de você ser excluído do projeto. Então, você tem que, pelo menos, cumprir ali com o ano letivo e ir passando de ano, né? Entendi. E aí, em 2005, eu tive o meu primeiro título internacional, que foi o Pan-Americano Juvenil. E 2005 aí eu... era Nossa! 14 para 15 anos. Isso, 15 anos. 8, 9, para 16, né? eu sou 8, 9. E aí começou realmente a ficar mais sério, eu já estava lá no projeto, aí comecei a... O coração já disparava. Aí comecei a buscar um apoio aqui, outro ali, enfim, e aí a coisa começou a andar. Mas como se torna profissional, então, depois disso? Porque você conseguiu esse primeiro juvenil, mas imagino que seja um passo razoavelmente difícil, né, para você seguir e aí ter certeza que vai virar profissional. Então,
Você fala que sua mãe participou da sua educação desde muito jovem. Como é que para falar para a mãe, ó, eu vou dar um tempo aí, ó, tô terminar o colegial, não vou fazer faculdade porque eu vou ser judoca? Na realidade eu consegui fazer a faculdade, né? Eu não excluí isso do meu plano de vida, mas assim, até eu começar a ter um salário, foi pai e mãe investindo, sempre me apoiaram, e aí o salário ele veio através, na realidade, assim, contato com cidades, porque as cidades elas lutam, né? Participam dos jogos regionais e jogos abertos. Então tem uma verba ali da prefeitura, e aí eu comecei lutando pelas cidades. E quando ganha prêmios em dinheiro? Ou... Na realidade, a gente ganha um salário bem baixo, né, de início, mas pelo menos ajudava. E a faculdade eu consegui bolsa, graças ao judô também. Eu acho que é uma vertente assim do esporte muito legal, né? Porque, inclusive, vários atletas de Peruíbe, que é de onde eu sou, conseguiram bolsas também pelo judô sem ter grandes resultados, mas assim, acabou abrindo portas, entendeu? Para ele conseguir uma vida acadêmica. Não, que bom que vocês acharam esse caminho, né? Porque não é algo que é tradicional do nosso país. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum o caminho do esporte ser através da faculdade, né? Aqui você conseguiu isso e seguiu. O importante, realmente. E você fez o quê? Eu sou formado em educação física. E aí vai continuar no esporte. Mas na realidade, assim... Eu sou formado em Direito. Eu conheço uma radialista que é formada em agronomia, técnica em negócio de álcool, exatamente. Só os loucos fazem isso. Ô, Marcelo, mas hoje, se a gente for pensar na questão de como eu vou desenvolver um esporte, a criança ou adolescente, quem banca a maior parte do tempo até realmente iniciar são os pais, né? São os pais, é uma realidade ainda difícil no país e, assim... se não fossem os meus pais, muito provavelmente eu não teria chegado. Eles realmente me deram todo o suporte quando eu precisei. Não só financeiro, como emocional. Exatamente. Né? Não, e muito acompanhar nas competições, porque querendo ou não, você pequeno, você perde o sábado e domingo nas competições. Não são todos os pais que querem, né? Os pais muitas vezes querem descansar, viajar. Então, assim, eles sempre foram muito presentes. E aí, no meu caso, quando eu fui ao Projeto Futuro, começou a desvincular um pouco deles, porque o projeto ele fornece a alimentação, ele fornece ali a estadia, né, que é a moradia. Ele te banca, né? Ele banca o básico. Mínimo necessário. Isso. Você. E aí o restante que eu precisava, por exemplo, mercado e tal, eu consegui já através dessa bolsa, vamos chamar assim, vinculadas às cidades que eu lutava na época. Até que em 2012 eu fui para o Clube Pinheiros. Aí eu fiz um contrato. E apesar do contrato, né, no contrato está lá que não, é um contrato não profissional, mas ele te dá uma segurança porque ele tem algum prazo, o Pinheiros é um clube grande, cumpre com tudo muito bem. Aliás, o Pinheiros é um clube que incentiva muitos esportes, né? Muito. Várias modalidades, vários atletas olímpicos, também tem uma equipe de base, eles também incentivam muito as crianças do Pinheiros, né? Os sócios ali do Pinheiros as crianças têm uma disponibilidade de qualquer tipo de esporte, tudo. Sim, tem um projeto de formação. Seletiva, né? Aliás, minha filha mais nova quer participar da seletiva. Jesus, estou com medo. É ótimo. A Bia Vulcão, esgrimista que teve aqui há 2 semanas atrás, falou disso. Também atleta do Pinheiros, e foi para o Pinheiros criança, não sócia, na verdade, como incentivo, através de olheiros que viram lá ela praticando e levaram para lá. Acho fundamental o trabalho que o Pinheiros faz. E aí, me fala aí, você parou em 2012, que em 2012 foi a guinada, foi ali que você teve certeza de... Não, foi o Pinheiros. E antes disso? Dava para ser profissional? Porque você já está com 29, né? Você está com caminho de pai de família e tal. Me diz uma coisa, cara. Como que é virar profissional do esporte? É uma luta a cada dia, além do... Mais difícil que o tatame... conseguir se virar profissionalmente, né? Não, com certeza, foi difícil, assim. Hoje eu digo que eu tenho uma situação privilegiada, mas até as coisas acontecerem, realmente você tem que ter muito treino e fé ali, muito afinco, porque às vezes, né, E aí você treina, às vezes perde uma competição importante, enfim, tem que ter cabeça boa.
Mas hoje, assim, a minha situação ela é bem bacana também pela parceria com o Exército, né? Que eles também apoiam o esporte de alto rendimento do país. No caso, o judô é bem apoiado, assim. A maioria dos atletas da seleção fazem parte das Forças Armadas. Então, assim, também ali uma renda boa que eu consigo sobreviver com o esporte e me dedicar somente a ele. Mas até chegar... realmente foi um caminho difícil. Eu achei muito legal essa questão do Exército, e eu acho que no próximo bloco acho que a gente pode falar muito mais sobre isso, porque é bem interessante e dá para todo mundo visualizar melhor e olhar o Exército, né, de uma maneira mais positiva também, né? Sim, não, porque acho que a gente precisa aprofundar nisso, porque a vida dele também mudou através disso. Eu queria saber, depois de 2012, como essas coisas aconteceram, e ele vai nos contar quando a gente voltar. São 5h17 em São Paulo, Mamá. O pessoal que participa do nosso programa participa no 11 95389 1984. Esse é o nosso WhatsApp. A gente também está ao vivo, Mayra Macedo. Estamos ao vivo no Facebook da Rádio Show 875. Você pode entrar lá, mandar sua pergunta e pode olhar para nossa cara aqui. Todo mundo babando para o Marcelo e para a medalha que ele trouxe. Já estou mostrando a medalha lá para a live. A medalha do Grand Prix de... Eu vou falar errado até o final, eu acho. Eu vou conseguir. Grand Prix de Cancún, que está fresquinha aqui, faz uma semana essa conquista. Sim, além disso, tem mais uma série de currículos, de participações. E uma coisa que eu gosto de conversar bastante com essas pessoas que vão para o mundo através do esporte, a gente vai falar um pouco sobre os lugares que ele passou, as experiências que ele teve e que o esporte proporcionou. São 5h18 em São Paulo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Né? Mentirada. É isso. Então, aproveita para fazer pergunta para o Marcelo, que está aqui super disponível. E, o Marcelo, você... Vamos tirar agora. O que eu queria saber é de... Você começou a sua parte de... vou pro... Quando você veio para cá para o projeto, você tinha 16 anos, tinha 15 né? para 16. E porque uma coisa que a gente vê muito hoje em dia é até a questão de influenciador digital, essa questão de ter que ficar se autopromovendo o tempo todo, né? Não estou falando atleta, a maioria dos profissionais hoje tem que se promover no mundo digital. Claro que quando você começou não tinha tudo isso, não tinha como você se promover no mundo digital. Para você ter uma promoção do seu esporte, das suas coisas, você tinha que, na verdade, ganhar, né? Sim. Essa era a única forma de promoção, era você ganhar. Vamos tirar uma foto. As competições são as vitrines. Se você perde, por exemplo, tinha muita gente boa de treino, mas que perdia, acabava não chegando, entendeu? É um pouco ingrato, assim. Entendi. Mas... é o que eu falei, às vezes você treina. Porque hoje você tem como se promover. Hoje tem gente que nem ganha tanto, mas o cara tipo, é boa pinta, a menina é boa pinta, faz uma, sabe? Vai se promovendo na internet, dá conta. É verdade. Vamos tirar foto. Momento chat. Depois vocês me mandam? É mais fácil, porque aí eu não vou pro André. Sim. Claro. Quer pegar medalha? Vai ser medalha. Vai com medalha. Vamos com a medalha. Com medalha, Lázaro. Eu quero tirar uma aqui, ó. Só vocês dois? Mas aí, pode ser nós dois, vocês. Vem, Juninho. Juninho, vem, Juninho. É o nome dele mesmo, @Marcelo Contini, né? Marcelo Contini, né? Deixa eu achar lá. É até bom que depois eu já vou pegando. Sim. Então, mas hoje tem gente que se promove. Hoje fica muito mais fácil, entre aspas, né? A pessoa consegue se promover pelas redes sociais. Mas isso de rede social, eu acho que no esporte, pelo menos no judô, não garante um bom clube ou nada, entendeu? É tipo uma coisa... Não, uma coisa não tem nada... Não, sabe por quê? Às vezes a gente olha, artistas principalmente, né? Olha, super influenciador, tem muitos seguidores, tem
ele consegue formar, ele forma opinião e tudo mais, então ele consegue, de repente, um trabalho ou alguma coisa, porque ele vai trazer muito mais pessoas. Eu queria saber se no esporte também pode acontecer isso. De repente, o cara não ganha tanto, mas ele carrega muita gente com ele, então aí ele vai para um clube para poder... popularizar esse clube. A questão do clube, assim, eu nunca vi acontecer. O que acontece, assim, por exemplo, mas normalmente são pessoas que já ganharam alguma coisa. Sim, essas pessoas já têm mais... que ganha e faz e promove, é verdade, não. Mas assim, por exemplo, a pessoa tem um pouco mais de seguidores já, e aí alguns patrocínios ou apoios vão atrás dela e ela é apoiada para divulgar a marca, assim, isso acontece. Agora, em questão de, o clube chamar, isso realmente é difícil, assim. Não, né? E onde ganha realmente dinheiro com o esporte? É difícil. O que eu defendo, assim, é que o atleta ele não pode ter uma fonte de renda. Por exemplo, se eu ganhar só do Pinheiros ou só do Exército, eu não conseguiria viver só do esporte. Tá. Então, o atleta ele tem que saber tentar sugar, assim, tentar ganhar de várias partes. Hoje, por exemplo, eu tenho o Exército, o Pinheiros, e eu estou agora no Bolsa Pódio, que é um programa do governo. Porém, o Bolsa Pódio, ele é anual e a variável dele é o ranking mundial. Então, por exemplo, eu entrei, eu recebo durante um ano, na hora de renovar, se eu não estiver na determinada zona do ranking, eu saio dele. Então, o atleta tem que saber lidar com isso também, com essa imprevisibilidade no que quanto vai receber, entendeu? Mas assim, rico com judô é difícil. Não, acho que com nenhum esporte. Tirando futebol, tirando futebol. Que é fora da curva, assim. Mas em outros países existe um incentivo super grande para o judô? Não, a questão, assim, pensando até valor na ponta do lápis, o atleta de judô brasileiro, isso eu tô falando, quem tá na seleção e tal, recebe-se bem comparado aos outros. Agora, a grande diferença que eu sinto é, a estrutura do país, que acaba que lá eles gastam muito pouco, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, um cara que ganha 2.000 euros lá na Europa com o judô, ele vive muito bem, porque ele não tem tantos gastos. E a outra coisa é o pós. Eu sinto que o atleta do Brasil ele é muito abandonado. A gente não tem garantia de nada. É o que eu estava pensando aqui. Lá fora, muitos países têm, você vê muitos atletas, tipo, tem cara que eu lutei há 1 ano e meio atrás, o cara já é técnico da seleção, tipo, também talvez porque o país é menor, né, mas assim, muitos atletas já fazem uma transição aparentemente mais fácil e talvez um pouco mais valorizados, assim, pela carreira que tiveram. Aqui eu sinto que a gente tem vários exemplos de atletas olímpicos que foram muito fortes e que hoje, infelizmente, não estão com uma vida tão legal porque não souberam fazer a transição. Não souberam. Realmente é muito difícil fazer a transição. Porque você acabou de dizer, suas fontes de renda são todas ligadas diretamente ao seu rendimento. Sim. Então, você tem que se dedicar o tempo todo, a sua vida, a esse rendimento alto. Sim. E aí, daqui a algum tempo, seu corpo não vai mais aguentar ter esse rendimento e você tem que mudar. E tem que mudar do dezembro para janeiro, acabou. Exatamente. Meu, que dureza, né? Eu vi outro dia uma entrevista de um atleta sem dente, cara, sem dente, em situação, assim, financeira muito complicada, mas um atleta bem das antigas, sabe? Mas assim, que terminou o auge da carreira e foi medalha de ouro e tudo mais. Quer dizer, acabou tudo. Ele não teve mais... Ele não teve mais emprego depois que passou o auge da carreira dele, não teve mais. Mas eu acho que essa é a parte mais ingrata, assim, se o atleta não souber fazer a transição e às vezes tentar guardar algum dinheiro que seja para tentar investir em alguma coisa, enfim, tentar pensar lá na frente fica difícil, porque realmente não tem nada que nos assegure, inclusive não é nem contado como anos de serviço. Então, por exemplo... Não é? Não, a gente não está contando. Se não recolher INSS, não... Aí, você pode? O quê? Eu posso recolher a parte. Autônomo. A parte, posso. Autônomo como qualquer Mas, um, e no caso hoje eu sou do Exército, o Exército recolhe por enquanto eu estiver lá, né? Entendi. Mas, assim, um atleta normal, o cara não tá recolhendo. E aí, quando ele acaba, eu acho engraçado isso. Vamos pegar que eu aposente em 2021. Uhum. Eu tenho 33 anos, 32, 33 anos.
com uma baita história na seleção, só que sem experiência de mercado, entendeu? E sem recolher, vou começar a trabalhar na teoria tarde, né? Sim, É uma coisa... é verdade, é verdade. Quer dizer, você vai estar estar completando as suas 180 contribuições para o INSS praticamente capenga. Resumindo, eu tô lascado. Né? Mas somos todos brasileiros. Todos, é verdade. O presidente que entrar e vai mudar o INSS, então nós estamos lascados mesmo. A gente que tem essa idade aqui, você já tem 30, a gente tem 40, mas a gente não vai aposentar. Não, tem 29, só corrigindo aqui, não me foi, mas não. 29. Para que se trauma, 29. Depois que você fica com a gente, Tudo você acha bem. que tá tudo bem. Gente, o bagulho é louco, viu? Nossa, deixa eu compartilhar essa live aqui 1 minuto também, e meio. pra gente voltar. Aí a gente volta, uns 15. Deixa eu compartilhar essa live. Cara, eu não estou mais enxergando sem óculos. Eu não sei o que é. É idade. Não, a idade não é não, a gente é super nova. Tá novinha, exatamente. Você continua linda, ó. Tô um broto. Ó, identificou como piada, eu sou piada nova? da época. Para vocês verem que não é sacanagem. Olha como tá o nome da minha noiva. Broto. Broto! Eu sou um cara nostálgico, eu sou um cara antigo, olha lá. Você é o ela cara chama das Broto. antigas. Eu sou um cara que... Não. É judoca, inclusive. Mas Ela pode deixar que a gente vai falar sobre isso também. Foi, tá morando em Portugal. Né? Ah, é? Amigo, como você vai administrar isso? Já estamos administrando. Quando ela foi? Foi no meio do ano. Ah, de faz agosto. pouco tempo. É. Mas pra lutar lá? Lutar, tá se naturalizando, vai lutar a Olimpíada por lá. Putz. Meu Deus do céu. Meu coração até disparou. O coração até bateu, né, Mara? Vibrou? Vou voltar. Rádio Show 6. São 5, Juninho. Não entrou o horário de verão ainda. 5h28 Ele em tá São igual Paulo. os Seja celulares. bem-vindo de volta essa Rádio Show 87.5 FM, aclimação Vila Monumento Ipiranga. Se você não está por aqui, venha conosco em radioshow.com.br, ao vivo em facebook.com/radioshow875FM, no nosso WhatsApp 11953891984, no nosso Instagram, sim, temos muitas redes sociais, multimídia que somos, Rádio Show FM, lá tem o link para você baixar o nosso aplicativo. Sim, fundamental, lembre-se, o nosso aplicativo para você levar a gente no bolso, no colo, para onde você Lá quiser. vem ele. Mara Macedo, você já lutou judô? Aqui, né? Eu nunca lutei judô. Aliás, eu vou fazer uma pergunta bem imbecil agora, no momento. Voltando do intervalo, deixa eu só cumprir o protocolo. Deixa eu só cumprir o protocolo bonitinho. A gente volta do intervalo. Esse é o rádio de audiência rotativa. A gente está com o Marcelo Contini, Isso mesmo. judoca da Seleção Brasileira e do Esporte Clube Pinheiros. Isso mesmo. Então, assim, eu vou para aquela pergunta idiota que, graças a Deus, nós estamos no rádio. Depois que passar tudo isso, ninguém mais vai saber. Tá salvo no Face. Ah, é mesmo. As pessoas confundem judô com karatê. Não. Cala a boca! Mas é muito óbvio. Por quê? Porque você assiste, entendeu? Você assiste, Eu sou você tá. menino. Então, você é menino e as meninas podem confundir. Eu quero saber qual é a principal diferença. A cor do. Não. Para de ficar me olhando com essa cara. Eu não sei o que ele vai responder, tá? Deixa ele Peraí que ele vai responder. sério. Ele Qual que é vai a principal sério, ele vai me diferença? zoar o resto da vida. Confundir, é só a primeira, né? Confundir eu não sei, mas o que acontece muito é assim, eu falo, a pessoa, o que você faz? Eu falo, faço judô. Eu faço karatê. Eu faço kung fu, como se fosse... Isso acontece, mas não que confundem, né? Associam. Isso, associa. Mas a principal diferença são tantas que é até difícil de falar, assim. O judô, por exemplo, a ideia é você jogar o adversário, buscar o ippon, né? Que é jogar o adversário de costas no chão. Que se equivale... O judô, ele vem de... O judô, ele foi criado lá no Japão, pro Jigoro Kano. Teve uma influência do jiu-jitsu, mas é uma coisa de lá também, não daqui, enfim. Tá. É outra coisa. Tá. E hoje em dia,
tem um mix de artes marciais e tudo, mas o judô é bem assim, diferente. É bem tradicional e bem específico, assim. Ele é o esporte mais tradicional. Acredito que sim. Acho que porque ele sempre carregou com ele a filosofia, assim, né? A filosofia do esporte mesmo. Então, depois vieram outras artes que vieram mais competitivas e tal. Caminho suave em português, não é isso? Caminho suave. Que de suave não tem muito, mas assim, tá. Não é isso. Suave. É isso, mas eu fui um judoca na infância. Eu me arrependo um pouco de não ter continuado depois. Na infância, começo da adolescência, eu lutei, curtia bastante. Acho que com esse tamanho eu não ia conseguir encarar os caras que são peso pesado hoje, já que eu sou só um peso pesado sem força. Bom, deixa eu me redimir, porque senão todo mundo vai falar assim, nossa, ela é a retardada. Não. Eu sei que Aurélio Miguel foi um grande judoca, ele é um marco, né? Não tem Google nenhum, ó. Eu tô me defende, por campeão favor, olímpico Marcelo. E bronze olímpico. Eu tô aqui, ó, de mãos abanando, não tô dando Google de jeito nenhum. Campeão olímpico antes do Marcelo nascer. Campeão olímpico e bronze. Ele foi um marco pro judô no Brasil? Com certeza. A primeira medalha olímpica foi o Shakishi, eu não vou lembrar a Olimpíada, me desculpa, mas que já foi um marco, né? Mas o Aurélio, ele elevou o patamar, ele foi ouro, né, na Olimpíada, e depois ele também teve mais uma medalha, né, que foi a medalha de bronze, e também foi campeão mundial. Então, quer dizer, ele foi ali um divisor de águas. Eu acho que o judô, ele sempre trouxe medalhas olímpicas para o país, e isso ajuda a modalidade a ter hoje uma boa infraestrutura. Mais adeptos, né? Ainda o esporte com mais medalhas? Ou o esporte. Não, o esporte com mais medalhas. Acho que antes era a vela, se eu não me engano, mas o judô passou. E é o esporte com mais medalhas olímpicas do país. Então, isso ajuda não só na estrutura, como na divulgação, como nas pessoas, na visibilidade, né? Hoje em dia, o judô tem uma parceria com a televisão, então algumas competições são televisionadas. Então, isso ajuda muito a modalidade. Marcelo, a gente tinha falado no outro bloco que a gente ia comentar, né, sobre o judô quando você fala que é do exército e tudo mais, como é que funciona você ser do exército e ser judoca? Como você chegou ao exército? Ou você é do exército e depois foi judoca? Como é que funciona toda essa dinâmica? Eu fui pelo judô exército, né? E na realidade é assim, esse programa começou em 2009, um programa do exército, porque o que acontecia? O exército brasileiro ia para as competições militares lá fora e acabava tendo um resultado ruim. Porque nós levávamos militares, que eram realmente exclusivamente militares, e praticavam algum esporte, mas por hobby. E chegava lá nos outros países, esses países tinham parcerias com alto rendimento. Então, realmente, era uma competição injusta até. E, em 2011, os Jogos Mundiais Militares, que é a Olimpíada do militarismo, aconteceria no Rio de Janeiro. Então, a gente não podia fazer um papel ruim dentro de casa. Então, criou-se esse programa, e o programa foi tão bem sucedido que aí eles mantiveram depois dos Jogos Militares de 2011. E aí o processo é assim, abre-se um edital com vários critérios, sempre buscando o alto rendimento. Então, também é importante as pessoas entenderem que não é assim, mas então só dá para quem é da seleção. É que a realidade é que é para melhorar. Tem um bom rendimento. Não, e assim, eles põem um critério de dificuldade, porque é justamente para entrar os melhores, para representar da melhor maneira o país. E aí, a parceria foi muito bem sucedida, você faz o edital, quando você entra como terceiro sargento temporário, e eu estou colocando o exército, mas também tem a marinha, e também tem a aeronáutica. Eu faço parte do exército. E aí você fica temporário, ano a ano, você pode servir até 8 anos. Não quer dizer que você vai ficar os 8. Então, quer dizer, o caminho era, né, antes, o cara que era do exército, ele começava a treinar judô, por exemplo, e depois ia para as competições e levava pau. E sendo que o cara que já é do exército, ele com certeza já tem mais de 18 anos, e, na verdade, o atleta de judô, aliás, atleta de qualquer tipo de esporte, ele já começou a praticar com 4, 5 anos de idade, né? Sim. Então, assim, tem uma lacuna muito grande a ser preenchida. Não, né? e assim, a questão toda é que o militar, ele tem várias funções militares durante o dia, e aí ele treina o judô no fim do dia ou no meio do dia, mas com o foco em outras coisas. O judô ou o atletismo, enfim, qualquer modalidade que esteja ali no
no meio do militar, na realidade não é o foco ali daquela pessoa. Então era realmente uma competição muito injusta, porque os outros países tinham parcerias e têm parcerias com atletas do alto nível. Então hoje os militares, eles alistam, entre aspas, atletas para poderem representá-los nas competições. Isso, uma vez o major estava me explicando que, assim, tudo que o militar vai fazer, ou ele é convocado, ele sempre tenta mandar os melhores. Então, por exemplo, tem uma missão de paz em algum país, eles mandam os melhores específicos para aquilo. E aí, isso não acontecia no esporte, eles mandavam no fim. Então, agora eles fizeram uma parceria, que eles têm uma equipe, quando eles são solicitados, e no caso do Mundial Militar, que inclusive eu vou lutar daqui a um mês, eles mandam a principal equipe que eles têm. Mas isso é muito legal, é sensacional. É incrível, porque você também pode diversificar sua fonte de renda, claro, né? E te dar um respiro exatamente maior, que é o que a gente estava falando, Era onde né? eu ia chegar. Eu acho que, além disso, é um mecanismo das Forças Armadas incentivarem o esporte, porque ele não é um militar de carreira, nunca sonhou ser um militar de carreira, mas a diferença que faz nisso é o Exército te incentivar. Além dele, vamos dizer que ele te usa lá para as competições, mas o EC é um caminho pelo qual o governo está bancando alguém no esporte de alto rendimento, que é fundamental num país sem incentivo, né? Não, com certeza. Se eu brinco que eu não posso ter uma fonte de renda só, senão eu não consigo viver do esporte. E o Exército, ele vem para complementar, assim, de maneira incrível. É muito importante. Todos os atletas que eu conheço que estão no Exército, a grana faz muita diferença e ajuda na carreira desses atletas, e da minha não é diferente. Eu recebo do Clube Pinheiros e recebo do Exército, isso dá uma... consegue se juntar. E até uma outra questão que a gente estava falando, que é pensar no futuro, né? Porque o Exército, ele recolhe, né, o seu INSS lá, de acordo com as regras, e acaba fazendo com que você tenha um alívio maior, né? Eu sei que meu futuro, pelo menos uma parte, já está garantida, né? Sim, pelo menos a gente está cumprindo ali com os possíveis 8 anos, sendo recolhido tudo, e quando eu saí do Exército, na teoria, eu já Você tem 8 fiz anos. esses anos. Então, 8 anos é o limite máximo? É o limite máximo. Todo Todo ano renova-se, com possibilidade de não renovar, né? Porque depende também do número de vagas que estão disponíveis no Exército, ou, enfim, nas Forças Armadas, depende-se do rendimento de cada um, porque também é um programa de alto rendimento. Se a pessoa entra e, sei lá, passa 2 anos, 3 anos, um resultado muito abaixo do esperado, sabe? Enfim, aí é uma questão, nós atletas, estamos acostumados a sempre ter que ter resultado. Marcelo, mas vamos respeitar, né? O judô já é disciplina pura. Aí você vai pro Exército, cara. É verdade. Você nem respira fora da linha, né? Mas, assim, você tem contato com o pessoal do Exército? Você vai, treina dentro do espaço deles? Ou não? Você tem alguma coisa para cumprir lá dentro? Olha, a gente, quando entra no Exército, a gente faz o treinamento principal, vamos dizer assim, que aí, quando eu fiz, eram 3 semanas direto no Exército. Agora, se eu não me engano, são 2. E aí, depois disso, a gente todo ano vai uma vez por ano para reciclagem, que o nome já se diz, né? Você vai lá reciclar, você faz algumas atividades novamente, novas instruções. E paga muita flexão. Faz o TAF, que é o teste físico, enfim. Faz o teste físico pra gente, é a parte mais tranquila na realidade. Acho que você não terá problema. E aí tem algumas ações durante o ano que você pode ser convocado ou não. Por exemplo, esse ano eu estive na AMAN, foram 2 dias de clínica, onde eu troquei experiência com a galera da AMAN que faz judô. Então, assim, eu fui lá e dei os treinos de judô durante 2 dias, entendeu? Essas parcerias também acontecem, mas é muito legal para mim, porque, é sempre uma experiência muito legal estar com os militares e poder passar, assim, o ensinamento. E também é legal para eles, que eles pegam algumas coisas, então, tem a oportunidade de treinar com atletas da seleção. Então, assim, é esse tipo de troca, mas com certeza, uma vez por ano, a gente vai lá para reciclar. Fala o ponto positivo, assim, mega, blaster. Falar assim, olha, estar no Exército mudou minha vida nesse quesito. Mudou tem alguma coisa super positiva que você aprendeu? Falar assim, olha, se eu não tivesse entrado no Exército, eu não teria
Que eu aprendi lá? Aprendeu, ou que foi muito motivador, ou que foi muito bom para sua vida. Alguma coisa que somou. Difícil falar assim. Somou de várias maneiras. Eu, sendo bem sincero, financeiramente foi um marco, assim, porque pôde me dar uma tranquilidade que na época eu não tinha. Sim. E tem o lado também do orgulho da família, né? Eu brinco que quando foi a formatura, a minha avó foi até o Rio de Janeiro, a minha mãe. E assim, eu falo que eu sou terceiro sargento, todo mundo na família fica com orgulho, e eu também tenho esse orgulho. E parar para pensar que quando eu comecei a carreira nunca tinha passado na minha cabeça isso. Então é a realização de um sonho, assim, sem dúvida. É um sonho fazer parte do Exército. Gente, eu tô arrepiada. Não, muito legal o negócio legal, desse, as experiências que o esporte pode te levar. Gente, são 5h42 em São Paulo. Daqui a pouco, eu falei isso antes, mas aí o tema andou pelo Exército. Depois eu quero falar sobre os países, porque eu gosto das pessoas que vão aí pelo mundo. Que o meu passaporte anda meio vazio. Uma semana aqui com a gente, né? Olha que eu tenho treino, vou lá. Exatamente. Gente, são 5h42 em São Paulo. Na volta, ele vai contar pra gente por onde ele esteve nesse mundão de meu Deus, quais foram as experiências, se dá para conhecer mais lugares, porque ele teve desde lugares tradicionais até... Onde é Ekaterimburgo? Rússia. Rússia, tá vendo? O cara foi para a Rússia, foi para a Itália, foi para a Hungria, foi para Cancún, Santiago, Lima, enfim. Vamos falar dessas experiências na volta do próximo bloco. Você continua participando com a gente no nosso WhatsApp 11 95389-1984, 11 São Paulo, 95389-1984. Estamos ao vivo em facebook.com/show875. Nesse lugarzinho maneiro, você vai poder acompanhar todas as nossas lives e temos prêmios também, Mayra Macedo. Temos prêmio, tem um fome. Eu tô com um trava-língua, entendeu? Desde o momento que eu peguei essa medalha do Grand Prix. Agora nada mais sai, entendeu? Mas a gente tem fone de ouvido para sortear para você. Então não sai daí. Daqui a pouco a gente volta. Boa. Imagina, né? Eu nem sou ansiosa, eu falo tudo perfeitamente, né? Porque não tem trava-língua. Eu acho que palavras que tem X no fim e não precisa pronunciar, não deveria ter o X no fim, entendeu? Então, mas isso é verdade. A gente fala Grand Prix, mas se você for ler, é Grand Prix. Né? Verdade. Aí dá uma certa confusão, entendeu? Não vai me chamar de loira burra, hein? De jeito nenhum, mano. O objetivo aqui nunca aparece nem de longe. Nossa, tem um monte de curiosidade. A primeira vez que você saiu do Brasil, eu vou começar por essa. Depois você fala. Não, agora a gente vai fazer o papo de intervalo, né? Cara, como que o hobby de um judoca pode ser surfar? Porque eu fui criado na praia, né? Peruíbe. E aí quando eu tinha, sei lá, 8 anos, eu já comecei a surfar e é um hobby, assim, incrível. É onde eu consigo extravasar, é bom demais. Sua família mora lá em Peruíbe? Minha mãe, meu pai é daqui de São Paulo. Eu morei com meu pai um tempo também aqui, depois que eu saí do projeto. Mas eu fui criado com a minha mãe lá, depois vim pra cá, morei no projeto, morei com meu pai e agora eu moro sozinho. E meu irmão ainda está em Peruíbe também, meu irmão. Ficou por lá. E seu irmão não foi para o caminho de ser atleta, né? Não, ele chegou na faixa marrom, ele tem medalha em Paulista, assim, mas ele não deslanchou porque não queria, assim, ele não tinha tanto gosto pela competição como eu. Aí ele acabou parando. A faixa preta é a máxima, né? A marrom é a que vem antes? Ou a marrom é a que vem antes, mas depois da preta você tem a coral e a vermelha. Mas aí são faixas que você só vai ver pessoas de mais idade, porque o que acontece? Na realidade tem um tempo mínimo de faixa preta, e depois que você pega a preta, você vai pegando primeiro dan, segundo dan, que são os graus. E aí, desculpa a ignorância, mas eu não sei se é no 5º ou no 6º dan. Eu posso te garantir que ignorância maior é a minha, não, então você pode... Eu acho que a partir do... Até porque se você dissesse, tenho certeza que é no 5º, a gente ia falar assim, mas aí alguém tá assistindo e eu tô falando besteira, né? Fica chato. E aí, assim, acho que no 5º ou no 6º dan, no grau, aí você pega a coral. E aí a coral, acho que no 9º e 10º dan, você seria vermelha
completa o oitavo. Entendi. Ah, então é para quem já está assim, anos né, no judô, praticamente de bengala. Sim. Justamente, é uma galera bem mais das antigas, assim. Entendi. Ah, como é que chama o instrutor do judô? Sensei. Sensei. É o professor, né, na realidade. Ah, ele é o seu professor, mas ele é meio que não é meio um conselheiro também, um cara assim... Eu não sei, eu tenho essa impressão que o sensei é aquele cara amigão mesmo, é porque sabe? você assiste filme, né? Aí você tá com aquela emoção ela tá lá no filme. Não, mas então me deixa com essa ilusão. Cara, é muito legal, né? Você saber que tem um cara ali que... Cara, da vida vai se cara com japonês, então vai dispor o tempo todo. Não, mas não é tão assim, na realidade, que nem quando eu era mais novo, lá de Peruíbe, eu tinha um contato maior com o meu sensei nesse sentido. Entendi. Fora do tatame, ele me aconselhava, ele que inclusive me aconselhou no ano que eu vim. Enfim, eu tinha uma proximidade bem grande, porque é aquele que te forma, né? É o sensei formador. Eu realmente tenho essa sensação. Não, sim, mas aí depois que você se forma, por exemplo, eu vim para o projeto, aí lá era um sensei, você tem um contato por um período. Aí eu fui para o Pinheiros, você muda o sensei, entendeu? Você vai mudando. Então, assim, passa a ser você laço. Tem um ótimo relacionamento com o sensei do Pinheiros, sim, me ajuda muito, mas não é o meu formador ali, entendeu? Então, esse laço que você em filmes, é porque ele não muda. O cara começou com 6 anos e vai com o mesmo cara até os 30, 40. Aí muda, né, a relação. Mas você chegou lá, você já é homem adulto. Quase 30, não tem 30. Mas o seu sensei que te formou lá, que ajudou na sua formação, porque ajuda na formação da personalidade, ajuda em tudo isso, né? Certeza. Esse cara, ele vai ser esse amigão essa vida, né? Eu tenho ele, eu considero o Amauri e o Samuel os meus senseis de formação, né? Que são lá de Peruíbe. Eu vou para Peruíbe, eu vejo os dois sempre, a gente conversa, a gente treina, a gente brinca. Cara, você tem noção do orgulho que eles têm de você? Sim, é bem legal assim, o reconhecimento deles, né? E aí, com eles, eu tenho esse contato assim mais próximo. Com os outros, mas assim, acho importante falar também que eles são meus formadores, mas os do Projeto Futuro, que foi o Garcia e o Sensei Hatiro, muito importantes na minha carreira. Hoje, o Douglas, muito importante na minha carreira, porque são fases diferentes, entendeu? Sim. Mas essa proximidade, assim, realmente eu tenho com o pessoal lá de Peruíbe, que é bem legal. Perguntas idiotas. Meu Deus do céu. Não vou criticar mais. Não vou mais. Não, você não vai mais. Né? Vou levar em consideração que a gente vai sair de você. O seu sensei é seu técnico? Isso. Não, essa tá bom. Tá bom essa pergunta? Óbvio, mas ok, tudo bem. Óbvio, mas... Não, o que acontece é assim, por exemplo, no Pinheiros, a gente não tem só um sensei, a gente tem um sensei principal, vamos chamar de head coach, e senseis auxiliares. Então, por exemplo, numa competição, a gente vai lutar o Campeonato Paulista. São muitos atletas, né? O Pinheiros, você imagina, sei lá, vão 50 atletas. Então, não tem como ser só um, porque a competição é simultânea. Ele treina vários do seu peso e vários de outros pesos, no feminino também. Sim, exatamente. Aí, no Pinheiros, na realidade, dá uma dividida, o masculino e o feminino, sendo que esse head coach participa de tudo, e o feminino, a Sensei André, também pode opinar no meu treino, enfim, é uma troca. Entendi. Mas na competição, por exemplo, eu posso ficar com qualquer um desses senseis na minha cadeira, entendeu? Não é uma coisa fixa. Entendi. A minha pergunta era baseada nisso. E é diferente, por exemplo, o que acontece? Porque eu assisto muito filme e eu acho o que acontece? Quando a gente vai para a seleção, o sensei é o sensei convocado pela seleção. A seleção tem alguns senseis. Tá. Então, por exemplo, eu vou para Cancún, por exemplo, foi o sensei Alexandre Lee que estava lá. Não é fixo, não é uma equipe de 100? Não, então, acontece assim, tem os head coaches, tem os principais. Nas competições principais, a gente já sabe quais são os técnicos. Agora, como também o circuito, ele é muito desgastante, tem muitas viagens, e não dá para o mesmo fazer tudo realmente. A pessoa fica sem vida, e às vezes nas competições principais, essa pessoa está muito fadigada, né, muito cansada. Então, eles fazem um rodízio, vamos chamar assim. E aí, dependendo da competição, chega lá, tem um técnico, dependendo, tem outro. Isso, no meu ponto de vista, assim, é uma coisa que dá uma complicada, por exemplo, porque você não tem contato com a pessoa que vai estar na cadeira. Ao mesmo tempo,
a gente tem surpresas agradáveis. Às vezes o técnico, pô, vem, te ajuda. Então, assim, mas você sabe o que faz com que eu pense assim? Eu vejo muito no tênis, o técnico do tenista vai com ele até puta que pariu, entendeu? Só que aí é um esporte né? diferente, é um pra um. Mas aí é outro nível, a premiação então, é maior, a grana é maior. Também é um. Mas aí é grana, né, mano? Não, então, mas o judô é um, só que não tem como comparar, né? Eu tava olhando... Um cara na Olimpíada talvez vá com um cara só. No judô? Não. Nem nesse caso. Não. O que pode acontecer, por exemplo, vou dar um exemplo, a Sara Menezes, campeã olímpica. Ela era muito próxima e ligada do sensei, fugiu o nome agora, enfim, do sensei dela, o Expedito. E aí, o que aconteceu? Como ela era muito ligada, ela foi para a Olimpíada, ele estava lá, ele não era o técnico dela na cadeira, mas ele estava lá acompanhando ela como um espectador. Aí, depois disso, alguns treinamentos, ele estava presente. O treinador, ele pode passar a participar das concentrações e tal, entendeu? Dependendo da proximidade. E a Sara realmente tinha ele ali perto, mas não é o comum e não é, assim, quase nunca acontece, entendeu? Entendi. E você estava falando que as competições são meio mais ou menos tipo do tênis mesmo, né? Grand Prix de não sei onde, Grand Slam e tudo mais. E vocês recebem prêmios em dinheiro? Quando você medalha em Grand Prix e Grand Slam, sim, sendo que o Grand Slam é um pouco mais do que no Grand Prix, porque tem uma pontuação maior. Vou falar do ouro, tá? Porque $3.000 o campeão no Grand Prix. Poxa, é muito diferente. E o... não. E o Grand Slam são $5.000. Eu achava assim que tinha que ser, sei lá, 50 mil, 100 mil. Se fosse assim, pô, custava... É bem pouco. Não, o tênis, por exemplo, eu gosto de assistir, né? 500 mil, não, muito mais. 1 milhão. Tava tendo o Grand Slam agora. Esse é ouro de Grand Slam? É $3.000? $5 mil. 5 mil. Não, o Grand Slam que eu tava assistindo, o que perdeu nas quartas de final ganhava acho que $725 mil. Quer dizer, nas quartas de final, o ouro era tipo, não sei quantos milhões, que era o US Open, que talvez seja o que mais paga. Sim, é o que mais paga. Mas assim, mas uma tem diferença. até 500, que é 500 mil. Você perder vamos supor, você perder na segunda rodada, você já ganhava $30 mil. É verdade. O cara que não dá pra comparar, o esporte não dá pra comparar. O tênis é outra pegada. Outra pegada. Eu gostaria muito que o judô tivesse uma pegada dessa, porque realmente... A gente faz mais um de 15, vamos fazer mais, acho que 2 de 15. Posso entrar? Sim? Júnior, posso entrar? Posso entrar? Quer entrar? Pera aí. 5h54 aqui na Vila Monumento, na Rádio Show. Nós estamos com Marcelo Contini, o judoca da Seleção Brasileira e também do Esporte Clube Pinheiros. E se você quiser vir com a gente, Juninho... Temos muitos caminhos, meios e possibilidades, Mara Macedo. As pessoas podem participar do nosso WhatsApp, 11 95389 1984. 11 95389 1984. Ai, que voz maravilhosa. Que voz. A pessoa também pode participar ao vivo. É que eu desconcertei ele, viu, na verdade, porque normalmente é ele que faz a entrada do bloco, aí eu pensei, eu vou entrar, ele levou um susto. É verdade. Sabe aquela pessoa que só sabe fazer de um jeitinho, aí mudou a ordem. Mudou a ordem, Meu Deus do céu, ele virou uma carrapeta na cadeira. Radioshow.com.br, também estamos ao vivo no nosso Instagram, Rádio Show FM. Você baixa o nosso aplicativo. Tem lá o link para você baixar iOS, Android, leva a gente no bolso, liga no Bluetooth do carro, fone de ouvido, no mundo, Mara Macedo. Carrega no bolso, com toda certeza. Deixa eu te contar uma coisa. Nosso atleta que está aqui com a gente, Marcelo Contini, 29 anos, judoca da Seleção Brasileira de Esporte Clube Pinheiros. Teve o ano de 2017 incrível, presta atenção, campeão do Grand Prix de Cancún e do Opens de Lima e Santiago, além de prata no Grand Slam de Ekaterimburgo, na Rússia, e bronze no Open de Roma. Também foi ao Mundial da Hungria,
dá para fazer um resumo desse ano aí para falar de carimbos no passaporte e premiações e medalhas? Foi o meu melhor ano. O ano passado eu consegui uma sequência incrível de 5 medalhas em 6 competições. E foi muito bom, foi muito bom. E aí me credenciou a vaga ao Mundial e tal. Infelizmente no Mundial eu não tive a medalha no individual, mas no por equipes a gente lutou super bem e conseguiu a prata no Mundial por equipes, então foi bem legal também. E a questão da premiação, a gente estava falando, eu queria que fosse mais, né? A gente também, Marcelo, a gente vai começar a torcer por isso. E esses Opens, no caso, que são as Copas do Mundo, né? Eles não pagam premiação em dinheiro, é só a partir do Grand Prix, então eu também não ganhei. Mas, enfim, tá lá com uma coleção gigante de medalhas e sim, até com certeza. a medalha de agora. Fala aí das carimbadas de passaporte, por onde você passou. Nossa, é difícil de falar, eu já fui para muitos lugares. A primeira vez que você saiu do Brasil foi pelo esporte? Foi em 2005 na Venezuela, foi o Pan-Americano Juvenil. E aí, desde então, comecei a viajar o mundo. É uma coisa que eu acho incrível da minha profissão. Demais, porque e o legal é que assim, eu já fui para países não tão tradicionais, vamos dizer assim, no turismo. Então, por exemplo, eu digo assim, quando você para de lutar, você quer conhecer Paris, né, Itália, mas, pô, eu já fui para Estônia, achei incrível. Demais. É incrível. Sair do óbvio. E talvez eu fui para Azerbaijão, já várias vezes para Azerbaijão, para a própria Rússia, várias cidades. Então, assim, você conhece países que você talvez não conhecesse. Você consegue dar uma turistada lá? Depende muito, né, do tipo da viagem. Se a viagem tem um treinamento junto, normalmente a gente consegue. Se a viagem, às vezes, por exemplo, eu luto no sábado e vou viajar só na segunda. Né? Que às vezes você viaja muito em cima, né? Na realidade, a confederação, às vezes, ela faz um sistema que você luta e já volta no dia seguinte. Aí fica difícil de conhecer, até porque antes de competir, eu particularmente não gosto nem de sair do hotel, fico bem concentrado. Mas existem viagens que a gente consegue conhecer bastante. E o lugar que eu mais acho incrível é o Japão, assim, é o lugar mais legal do mundo para mim. Deve ser, né? Fantástico. Lá eu brinco que é um país onde tudo funciona e as pessoas são muito educadas, é impressionante. Eu tiro por base, a última vez que eu fui, eu estava esperando um táxi, estava tentando chamar um táxi e estava chovendo. Então eu estava ali esperando o táxi chamar e ali na chuva, daí a pouco parou a chuva. Quando eu olhei, era um senhorzinho, tipo, devia ter uns 80 anos, com um guarda-chuva em cima, assim, de mim. Deus. E aí ele pegou e... eu assim, ó, assustado. E eu fiquei... Arigato, você assim. E o cara que tava comigo do Brasil filmou, tanto que isso eu postei no Instagram. E assim, e foi incrível, porque eu fiquei, cara, um senhor que nunca me viu, parou no caminho dele, numa chuva, com o guarda-chuva lá para me ajudar. Experiências que brasileiros não entendem, né? Não, foi muito... que ele achou que o cara era louco, né? Não, é o Brasil que eu quero. É o Brasil que eu quero, com toda certeza. Ô Marcelo, mas com certeza essa experiência de você conhecer o mundo, né? Tem um olhar diferente também, né? Porque você consegue identificar, turistando ou não, uma cultura, né? Sim. Você consegue identificar a essência dessa cultura, né? De cada país que você vai, porque até pela própria dinâmica da competição. Sim, né? Não, com certeza. Por exemplo, vou usar o exemplo do Japão. Lá a competição tudo funciona, tudo limpinho. Tem um monte de... perguntar como é a diferença da competição no Brasil e a competição no Japão. Tudo funciona, tudo pontual, tem um monte de staff te ajudando para onde você vai, um monte de lugar que você não pode entrar com calçado. A cultura deles está totalmente impressa ali na competição ou nos treinamentos, enfim. Aí às vezes você vai para um outro país que, sei lá, o lixo já fica na arquibancada. O japonês, ele tem um hábito muito legal que é assim, você está na área de aquecimento. Aí, às vezes, quando você está aquecendo, você toma um suplemento, joga ali no canto, joga um esparadrapo. Eles limpam toda a área antes de ir embora, acaba a competição toda. E assim, pode ser medalhista olímpico. Exatamente. Na Copa do Mundo foi um exemplo bem legal. Nas arquibancadas. Então, assim, você vê a diferença. Na nossa cara. É que nem quando você vai para a Rússia, né? O russo, ele já não fala inglês, poucos falam inglês. E assim, o russo, mesmo sem estar bravo, parece que ele vai te dar um soco na cara, tá ligado? Então você fica meio preocupado de errar, assim, sabe? Pô, teve uma vez que eu fui passar, o cara,
E eu ficava assim, cara, e acho que ele só tava falando, tipo, vai pra direita, e eu aqui, ó. E, cara, então... É porque as palavras russas, além de tudo, são muito Tem que andar com uma camiseta escrita em russo, não falo russo, né? Porque é muito difícil. Mas assim, é de cada lugar. E é engraçado porque acontecem coisas engraçadas, então você acaba se divertindo. Teve dois momentos que eu queria que você falasse pra gente. Aquela competição que você foi super desanimado, achando que nada fosse dar certo e de repente você saiu de lá campeão. E uma competição que você foi assim, falando, eu sou o cara e... Ó, eu vou começar com a que eu fui mal. Mundial do ano passado. Eu cheguei no melhor momento da minha carreira, com 5 medalhas. Eu era cabeça de chave no Mundial. E eu sinceramente sabia que eu estava pronto para uma medalha. Alguns fatores não me ajudaram, mas como eu tive uma lesão no joelho um mês antes, que não era uma lesão cirúrgica, mas qualquer lesão há um mês antes, ela te atrapalha, e ela me atrapalhou bastante até eu chegar lá. E assim, eu tinha uma expectativa muito melhor. E agora que eu dei um boom, assim, são várias, né? Que é difícil, mas eu vou por uma mais recente. Que bom, né? Porque foi essa prata do Grand Slam de Ekaterimburgo ano passado, porque eu estava num momento pressionado, onde o resultado era importante para algumas coisas no decorrer do ano, inclusive a minha vaga ao Mundial. E aí eu cheguei lá, lutei muito e fiz final com o japonês, que acabou sendo campeão no dia, pegou de mim, né, na final, obviamente, e depois também foi campeão do mundo. Mas assim, até a luta com o japonês eu fiz uma competição incrível, num momento de pressão na minha carreira, assim. Tem muita pressão, né? E como ficar centrado? Porque você precisa de um nível de concentração, que o tempo é muito curto, um erro mínimo acaba com a luta. Sim, sim. Eu utilizo de várias ferramentas, né? Eu faço trabalho com coach, eu faço o The Rose, eu não sei se vocês sabem, é um treinamento que trabalha a respiração, alongamento, concentração. Eu faço ali na escola da Vila Mariana. Então, assim, eu fico buscando tudo que eu consiga controlar, entender a minha mente, como que eu funciono melhor, entendeu? E o tempo inteiro você muda, você busca uma coisa diferente. Pelo menos eu funciono assim, Tanto que nessa competição agora, por exemplo, esse ano eu não estava tendo um ano tão bom. Eu tinha tido um ouro no Open da Argentina, mas nas competições grandes eu ainda não tinha ido nem perto do que eu esperava. E aí essa competição agora também foi um divisor de águas. Eu ia falar essa, mas eu peguei a do ano passado. Porque era um momento que eu estava precisando muito de uma medalha. Acho que a gente sempre precisa de medalha, mas assim... E também não só pela medalha, pela maneira que eu lutei, a minha atitude. Então, assim, algumas coisinhas que eu mexi na preparação fizeram a diferença ali. Aí agora é o quê? Tentar manter e melhorar para a próxima. Então é sempre É um plano de melhoria contínua. Mas e o nível de concentração no momento ali? Como faz? Já depois de tantos anos é automático? Não. Ou tem algum exercício, alguma maneira para você se fechar lá? Porque eu imagino que é muito foco, né? Não é um esporte... O tênis, a gente estava falando de individual também, mas o tênis é 6 sets, 15, 30... Enfim, é muito mais longo. Agora, um erro acaba. Sim, sim. Não, eu particularmente, eu uso muito da mentalização. Mentalização não só do adversário, com quem eu vou lutar, o que eu quero fazer na luta, mas mentalização de coisas que me motivam antes da luta. Para realmente... acho que isso faz parte até da essência do judô. Sim, sim. Mas é que acho que cada um tem gente que eu vejo, por exemplo, que entra bem relaxada na luta. Eu sou um cara que eu já entro mais... Animal. Eu prefiro entrar mais ligado, mais, tipo, meio... Vamos brigar, sabe, assim, um pouco. Mas isso é de cada um. Eu tenho um amigo que, por exemplo, ele fala que ele considera que o judô é um jogo de xadrez. Eu entendo a parte do xadrez, porque ele fala que qualquer erro pode ser, né? Mas, ao mesmo tempo, o xadrez é muito zen para mim. Eu sou uma coisa a mais, entendeu? Mais na pegada. Então, eu busco essa parte de mentalização e de motivação com música. Eu observo algumas fotos que me motivam, enfim. E como são os treinos? Bom, basicamente eu treino... Basicamente todos os dias, 20 horas por dia. Todos os dias não, todos os dias com certeza. Tá fininho. De segunda a sábado. E às vezes de domingo, porque quando tá perto de competição a gente tem a manutenção do peso, né? Então aí também não dá para ficar parado. Mas assim, treino 2 vezes por dia. De manhã, uma parte física de musculação. E de terça e quinta, uma parte física de tatame.
E à noite, todos os dias, o treino que a gente chama de Randori, que é o treino de luta mesmo, entendeu? Você com outra pessoa, é isso? A participação dele vai ser um pouquinho menor no nosso programa hoje, que a gente não pode falar atrasar em treino, daqui a pouco ele do nosso tem campeão. E é justamente o treino de Randori, que é o treino que você faz lutas com várias pessoas. Vou dar um exemplo. A média de Randori no dia é de 7, 8 Randores. Então, eu faço de 7 a 8 lutas à noite, entendeu? Isso começa às 7 horas? Começa às 7h30, termina 9, 9 e pouco. Depende do... Não, é porque o Randori ele tem uma duração de 4, 5 minutos, depende do dia, depende da programação do treinador. No mesmo formato de uma luta normal. A luta ela tem 4 minutos hoje, né? Baixou 1 minuto, diminuiu 1 minuto. Antes eram 5 minutos. Mas o treino, por exemplo, o sensei pode dar um treino de um Randori de 8 minutos para trabalhar um tipo de coisa. E ele pode dar um treino, por exemplo, de 2 minutos. Enfim, o Randori de treino, você faz várias situações para vários momentos da tua preparação, entendeu? A gente fala muito em perder a mão quando a gente fica muito tempo sem fazer alguma coisa. Quanto tempo sem treinar você vai perder a mão? Isso. Judô. Mas você diz assim... De alto nível, né? De alto nível? De alto nível. Olha, se eu fico... Porque você nunca vai desaprender, enfim, né? Eu não sei quando eu parar quanto tempo, mas assim, se eu fico 2 a 3 semanas sem pôr o kimono, quando volta já é dolorido. Né? Você já fica mal, assim. Parece que tá um pouco enroscado. Você falou de peso, cara. Você é até 73 quilos, qual que é a nomenclatura? Tem nomenclatura igual do boxe? Leve. E como é isso para você? Porque tem um folclore até dos caras do MMA, de perder peso, aquelas coisas. Você tá bem dentro disso ou sofre para se manter na categoria? Então, eu na realidade vinha sofrendo mais. O meu peso é bem alto, eu sou um cara alto para a categoria. O peso dele é bem alto, vocês podem conferir. Não, mas assim... Qual que é? 70 aí? Eu luto até 73. 73. E eu peso, por exemplo, 80, eu tenho que me policiar, entendeu? Só que assim, que nem agora eu tô magro. Hoje, por exemplo, eu tô com 75,5, que é um peso muito baixo. Só que não é nem muito meu normal, mas como eu tô numa bateria de competições e treinos perto de competições, então eu tô me mantendo numa dieta. Agora, se eu entro de férias, por exemplo, aí eu peso 80, 81, aí depois dá um trabalho para descer e um desgaste físico. Né? Porque não pode perder a massa magra, né? Tem que tomar cuidado. Então, mas acaba perdendo. A gente desidrata. Parecido, entre aspas, com o MMA, mas numa proporção muito menor. Porque os caras do MMA tiram 25, 20 quilos. São no limite do peso mesmo. A gente não. A gente... Vamos pegar aí que a média do judoca tira 5 quilos. Uma média. Eu tô dando uma generalizada. No masculino, né? É importante falar. O feminino tira um pouco menos, normalmente. E se mantém dentro da categoria. E você falou da altura, que diferença que faz isso nessa relação peso-altura dentro da sua categoria? Porque assim, por exemplo, um atleta mais baixo e um pouco mais gordinho, ele tem mais o que perder, né? Isso que eu quis dizer na questão da perda do peso. Agora, eu ser alto na categoria me traz alguns benefícios, no meu ponto de vista, mais benefícios do que malefícios, vamos dizer assim. Porque eu tenho uma envergadura muito maior, isso me ajuda em algumas coisas. Ao mesmo tempo, um atleta menor tem uma característica mais explosiva do que a minha, porque ele é mais massa e mais compacto. Né? Então, mais baixinho, ele pode trabalhar massa muito mais. Isso, a ideia, entendeu? Assim, então, a minha altura e o meu biotipo me dá um estilo de luta. Se você vê um 7'3 mais baixinho, assim, provavelmente esse cara seja mais explosivo, mais trick-trick, que a gente fala. Mas aí você tem como, você vai conforme pensar o adversário também, né? vai Conforme o adversário, você vai, faz um estilo, e que é o legal do judô, né? você tem uma estratégia com cada adversário, e é muito engraçado, porque, vou te dar um exemplo, eu luto com você e ganho de você. Sempre ganho de você. Sempre, e aí você luta... Aí você luta com ele e ganha dele. Só que eu perco pra ele, entendeu? O judô tem isso, assim. Eu posso ganhar de um monte de cara e perder para um outro cara, na teoria, com menos expressão, porque o judô não encaixa, porque o estilo não bate, enfim. Acontece direto. Tem determinados ataques que você não consegue defender, enfim. É um estilo de judô. Assim. Maravilha, são 6h10 em São Paulo. Mayra Macedo, deixa eu te contar uma coisa. Ele pesa 73, eu nunca pesei 73 na vida. Eu passei direto. Gente, esse é o seu Diga Aí, desde as 5 da tarde. A gente está trocando uma ideia com o Marcelo Contini,
judoca da seleção brasileira e do Esporte Clube Pinheiro, já teve no mundo todo e ganhou um monte de prêmios. Está lá descrito no nosso Facebook, que a gente está mantendo a nossa live. Com certeza. facebook.com/radioshow875fm, nosso WhatsApp 11-95389-1984. Mamá, você tem prêmios, o que você faz? O que você vai oferecer para a galera? Nós vamos sortear um fone de ouvido, então se você quiser participar do sorteio, é só mandar a pergunta. Aliás, Marcelo, se tiver gente mandando pergunta aí na sua live, dá pra gente sortear também, viu? Tá bom, a galera tá acenando aqui, vai todo mandando mundo participar. Não, tá bom, vai todo mundo participar. Quem tiver na live do Marcelo é @MarceloContini, lá no Instagram, tá rolando uma live lá. Também tem a nossa live no Facebook. E estamos aqui dispostos a te mostrar o que é ser um judoca de sucesso. Por incrível que pareça, daqui a pouco a gente volta. Aí, tem gente aí na live de... Agora tem 9, Tem gente 8. de São Paulo aí? Tem. Muito bom. Eu não sei se dessa região, legal. né? Entendi. Porque ele que falou, né, que muda um pouco de região para região. Muda um pouco de região para região. Sorteio. Mas não tem problema. A Mayra é extremamente nepotista nesse sorteio. Eu dou uma pausa aqui, porque o Instagram encerra, né, de repente. Não encerra? Tem um tempo. É uma Então, hora. ela faz aí, É uma hora. hora. É uma hora? Aí eu pauso e aí depois eu volto. Aí depois você volta. É. Bom, vai ser o seguinte, você vai pegar alguém do seu Instagram aí e Será? liberar o É, fone. Mas o que eu falo? Mas como que eu faço? Nada, você vai olhar aí alguém que seja de São Paulo, que fique fácil, de repente até fácil para você. Alguém do clube que esteja Alguém do escutando. clube, isso. Tá, mas eu falo, pra ganhar tem que fazer o quê? Mandar uma pergunta? Você sorteou e você ganhou, na Você verdade é sorteou, assim. você ganhou. Nossa, Entendi. a gente é nepotista, a gente faz isso assim. Entendi. Não, eu acho que é legal, uai. De repente alguém que tá sempre mandando, né, curtindo as coisas que você faz, É um agrado, né, Fechou. gente? É assim que funciona. Maneiro. O Cadu demorou, mas chegou. E aí, você ainda é Caissara? Que Tá isso, forçando. gente? Caissara é da praia. Caissara da praia? Eu de Matão. Eu sou de Matão, sou do interior, sou lá do Canaviar. Eu gosto, viu? Dar uma prainha, andar descalço, tranquilo. Eu gosto. Eu morei em Santos. É? Morei em Santos na adolescência e frequento Santos até hoje. Gosto pra caramba. Eu voltei de Cancún na terça, aí eu fiquei até domingo lá em Peruíbe com a minha mãe. Treinei tudo, porque lá, inclusive, treinei lá com a galera de Peruíbe, que é bem legal, assim, quando você medalha, você levar lá, É né? A legal, galera né? se anima, é o que você falou, assim, a questão do orgulho, assim. E aí eu voltei, essa semana eu tô aqui, mas eu fiquei lá, putz, gostoso demais. No judô, tem algum projeto para crianças carentes? Tem, assim? Tem? Na Vários realidade- esportes têm, né? Esse tipo de Na projeto. realidade, por exemplo, no Rio de Janeiro tem o Reação, que é o do Flávio Canto, onde saiu a Rafaela Silva, campeã olímpica, que seria o expoente. Aqui em São Paulo, o Instituto do Thiago Camilo tá muito grande, muito forte Poxa, também. que Então, assim, legal. sei lá, deve ter... É difícil falar em números, mas sei lá. Tem 3 polos, então deve ter 500 crianças para mais, entendeu? Juntando os 3 polos. Poxa, O judô tem muito isso. legal. E Peruíbe é um projeto, a gente chamava de projeto Curumim, né? Curumim é de tirar crianças da rua. Cara, sempre com pouco apoio ou nenhum, a prefeitura oscilando muito e sempre atrás de rifa, tudo. O Sensei Samuel, que foi idealizador lá, sempre fez muita Tem diferença, caras sabe? Assim, é muito impressionante, legais, porque né? não é só de quantas pessoas saíram de lá. Tipo, a gente tem a Mariana Silva, que saiu de lá e foi para 2 Olimpíadas. Uhum. A gente tem a Bia, acabou de ser vice-campeã mundial júnior. Tudo de Peruíbe. Peruíbe, velho, é uma cidade que é um ovo. Claro, E o cara, Entendi. só que a ideia do projeto inicial era sempre, o esporte para a criançada não ficar na rua. E ele salvou, assim, muitas vidas. Ele é um cara incrível. Muito legal. E óbvio que também perdeu. Tem gente que a gente via que, tipo, sabe, uma pessoa muito na droga, o cara tirava, às vezes colocava para morar com ele, só que a pessoa, enfim, vai embora. mas assim, muito legal. O projeto lá em si é um projeto pequeno que cresceu, hoje tem até uma estrutura um pouco melhor. Eles, não sei se eles estão na lei de incentivo, mas tem alguma lei do governo que ajudam eles lá um pouco. Sim. E
E é isso, tipo, a meta era sempre ajudar as crianças. O que eu acho muito legal do judô, que eu acho que é um pouco diferente de outros esportes, a gente tem uma certa facilidade na questão de bolsa em faculdade, sabe? Ah, é? Em algumas Mais faculdades. fácil. Então, porque a gente... Você falou, seus amigos aí... A que gente não conhece, tiveram ó, tanto rendimento. que nem esses garotos de Peruíbe, por exemplo, eu ajudei, entre aspas, assim, eu tinha o contato do cara porque eu fiz a faculdade, falei com ele, opa, não, a gente dá um jeito, sabe assim, tipo, então... Não sei se é porque eu tenho o contato também, mas eu tenho a impressão que a bolsa a gente consegue de alguma maneira, assim, sabe? Eu não sei como é nos outros legal, esportes. mas para a faculdade de educação física, é muito legal ter atletas, né, fazendo a faculdade. Sim. E outra, pode fazer um trabalho legal dentro da própria faculdade, e isso acaba refletindo com bons olhos para a faculdade, né? Uhum. E ele pode utilizar isso como um marketing. Sim, né, claro. sim. Não, com certeza. E, claro, nada é assim, ó, tu toma um bonzinho. Não, Mas faz diferença. Faz uma baita diferença. eu acho bem legal, assim, essa... Pô, conseguir através do judô. Querendo ou não, eu fico pensando, uma faculdade de educação física custa pelo menos uns R$600, R$500 por mês. A pessoa conseguir, lá de Peruíbe, por exemplo, que não tem estrutura nenhuma, conseguir estudar, se formar, é uma coisa incrível, assim. Você sabe o que você quer fazer depois? Não, na realidade não. Qual será seu... O plano agora mudou, porque como a Bárbara está em Portugal, o meu plano pode ser que eu aposentando eu vá para lá. Com quantos anos se aposenta um judoca? Depende muito. A gente tem o Leandro Guilherme que está com 35, 36 e não aposentou. Tem gente que aposenta com 28, 29. Jura? Tem gente que aposenta. O Thiago aposentou agora há pouco. O Thiago aposentou com 33. Eu fico pensando assim, um cara de 29 anos falando na minha frente, pensando em se aposentar. A minha ideia é assim, eu ainda não tenho uma participação olímpica, então eu vou buscar esse índice agora. Eu quero muito a medalha olímpica e a minha última Olimpíada, com certeza. Só que as coisas, assim, financeiramente, por exemplo, a gente falou muito da transição. Se eu ganho uma medalha olímpica, talvez eu consiga mais um ano de um baita contrato. Ainda, eu não vou falar, gente, parei. Vamos supor, eu vou pegar e conseguir um contrato de 10 pau do Pinheiros por um ano, eu não vou abrir para depois dar aula e ganhar 2, entendeu? Então, assim, só para vocês entenderem a situação. Claro. A minha ideia é o quê? Precisa ser consciente. Acabou 2020, eu aposento. Talvez em 2021, entendeu? Depende de como as coisas estiverem. E aí a minha ideia é morar em Portugal, porque a Bárbara, ela tem uma projeção até 2024. Ela é mais nova, ela não tira peso, é uma carreira um pouco melhor. Ela nunca teve cirurgia, ela tem uma estrutura muito melhor do que eu. E aí eu fico lá, porque o pós lá, eu acho que seria mais tranquilo. Vou chegar formado, com um bom currículo. Qualquer aulinha que eu dê, eu complemente a renda dela, tá bom pra gente, entendeu? Isso é verdade. E o padrão de vida na Europa, pelo teu padrão de vida que eu tenho aqui hoje, por exemplo, eu tenho que ganhar uma grana 5 vezes maior que na Europa, era o que eu tava falando. Em Portugal, se você consegue morar em Portugal, você falou com 2, 3 pau, exatamente não, só que você tira do seu orçamento saúde e escola. Porque a saúde... Segurança. Então, além de ser seguro, saúde pública funciona, se você tiver filho, eles vão para a escola pública sem nenhum sofrimento e vivem muito tranquilamente. Já que você vai ter que botar no orçamento, é muito difícil mesmo. Não, a questão de, quando perguntou do salário, os europeus no papel ganham muito menos do que os brasileiros no valor absoluto. Só que o nosso dinheiro não rende, né? Não rende. Então a gente tem um gasto muito alto. Peraí, são 3 Vamos voltar depois dessa, tem 20 segundos. Vamos voltar? Pode voltar. Vamos voltar, porque a gente faz só mais esse bloco. Pra você poder ir embora. Pô, muito legal mais o programa. Um de 15. Depois dá pra se despedir, né? Claro. A gente vai fazer, a gente se despede, aí põe música. Eu vou pôr o amigo aqui e escrever que o sorteio, quem tiver online ganha. Isso. Aí eu escolho no final. 6h20 em São Paulo, Michael Jackson, o rei do pop, baita mixagem, Diamonds are invincible. Os diamantes são invencíveis, assim como nós, bonitos com o tempo. Você está no Diga Aí, Rádio Show 875 FM, ou no facebook.com/Rádio
Rádio Show 875, Mara Macedo, nós estamos ao vivo por aí, é verdade? Estamos ao vivo no Facebook com Marcelo Contini, contando, olha que legal, contando várias histórias aqui da sua trajetória no judô, passando curiosidades, enfim, um papo pra lá de legal. Verdade. Eu nunca imaginei que falar com o judoca fosse assim tão... cheio de emoções. Pessoas interessantes têm assunto e a gente consegue conversar sobre muitas coisas relacionadas. Isso é verdade. Marcelo, a gente no intervalo falou sobre o caminho da Olimpíada, que é seu objetivo fazer um ciclo olímpico agora para 2020. Me fala um pouco aí, que você é meio duro aqui, para você falar como foi esse o Rio 16 que você teve fora. E como que você foi? Você estava próximo, porque você em 2017 já teve muito bons resultados, né? E 2016 você não teve, e agora o seu projeto para 2020? Na realidade, eu ficar fora da Olimpíada do Rio 2016 foi um momento muito duro, assim, na carreira. Eu sentia que eu era o melhor brasileiro para o momento, sendo bem franco, assim. Mas por questões de pontuação no ranking, a confederação escolheu levar o outro atleta, que inclusive é meu amigo pessoal também. Mas assim, eu sentia que eu estava no melhor momento. Aconteceu de eu ficar fora, e aí depois da Olimpíada eu ganhei simplesmente tudo aqui no Brasil, e aí eu tive esse boom no começo do ano, em 2017. Nada é por acaso. Então eu acho que foi dolorido, mas talvez... a minha medalha vai vir em 2020 e se eu tivesse ido em 2016, enfim. Então eu sempre penso assim, acho que eu vou chegar, em 2020 eu vou estar com uma cabeça muito mais madura, um judô muito melhor e então talvez tenha sido por isso que não deu certo ali em 2016, para 2020 vir a medalha. E ainda tem mais 2 anos, né, de labuta, né, para trabalhar por E como isso. que é esse caminho aí para índice, para torneio você tem que disputar? Como que corre atrás disso? Então, a diferença de 2016 é que o Brasil sendo sede, a gente tinha a vaga garantida. Então, isso mudava o sistema. Agora, sendo no Japão, a gente tem que... o atleta de judô, ele tem que estar entre os 18 melhores ranqueados no ranking mundial. Então, hoje, por exemplo, a minha posição é 19 agora, depois dessa medalha. Então, ali eu tô na... Não. E o ranking, ele oscila muito. Então, é importante também, tipo, eu não vou fazer 2, 3 competições, alguns vão me passar e alguns perdem ponto. O ranking fica oscilando. Mas a regra é estar entre os 18. Se o Brasil não tem ninguém entre os 18, não vai ninguém. E se o Brasil tiver 2, por exemplo, temos um atleta em 9º e um em 11º. A confederação escolhe, ela pode escolher o que está atrás, entendeu? Entendi. Se tiver 2 na zona de ranqueamento. Marcelo, você pode ter certeza absoluta de uma coisa. Você ganhou uma fanzaça que eu, desde já estou torcendo para você participar das Olimpíadas. Aprendeu até diferenciar judô de karatê hoje. De verdade, assim, cara, te respeito, te dedico. Valeu, obrigado. Pronto, Juninho, tudo bem Não, com você? tá tudo ótimo. De repente, um cri. Nós somos assim. E fala a gente falou de 2017 e esse ano, que tem aqui também. Atleta, você conquistou o Open de Buenos Aires, medalha de prata no Grand Prix nacional por equipes mistas e o bronze no Grand Prix de Cancún, nesse mês, que é essa medalha que você trouxe. O que tem de diferença aqui? Foi um pouquinho abaixo? Tem mais torneios para disputar? 2017, por enquanto, é o maior ano da sua vida? Não, vou ser bem sincero, foi muito abaixo. Eu queria ter tido um resultado bem melhor no começo do ano, mas é o que eu falo, eu tenho sempre a oportunidade de dar a volta por cima, e essa medalha foi o começo. Eu já me coloquei numa situação muito melhor de novo com essa medalha, e eu ainda tenho 2 competições, talvez 3, eu tenho o Mundial Militar mês que vem, eu tenho o Grand Slam de Osaka, no Japão, no fim do mês de novembro, e aí, dependendo do meu ranqueamento, depois dessa competição, eu tenho o World Masters, que é a competição onde lutam os 16 melhores ranqueados do mundo só. E aí, aproxima-se ao tênis de novo, porque no tênis tem o ATP Finals, onde jogam os 8 melhores. No judô são os 16. Eu tenho 2 perguntas aqui. Uma,
As competições do Exército também valem pontuação Não. para... Não, o ranking não. O ranking só vale as competições oficiais da FIGE, né? E como não são todos militares, seria injusto uma competição que é exclusivamente militar valer ponto. Tá. E quem banca essas competições que não são militares? Militares, com certeza. Não, a Confederação Brasileira. Quando você faz parte da seleção brasileira, você tem vamos dizer, um plano de ação no ano ali. Entendi. Só que... Vou te dar um exemplo. Começa o ano, você é convocado para 2 competições, Aí você vai e desempenha lá. Dependendo do teu desempenho, eles te levam para mais uma, dependendo, eles te levam para mais 2. Não é uma coisa, um plano fechado. Não é um plano fechado e não é um plano de viagens iguais, assim. Entendi. Não tem nada disso. Na realidade... Sempre vai depender do seu desempenho. Na grande maioria das vezes, sim. Na grande maioria das vezes da vida, né? Mas esse ranqueamento não depende de você estar em todos? Então, mas é que uma que não tem como estar em todos, porque são muitas competições durante o ano. Outra que o Brasil tem, obviamente, um limite de verba ali, a confederação. Sim. Então, você acaba indo só para as que te convocam. E agora os atletas podem pagar do próprio bolso para ir para 2 Grand Prix. Então, assim, além das que o Brasil convoca, você pode ir por adesão para mais 2 Grand Prix. Mas aí você não precisa ir necessariamente do seu bolso. Você pode procurar? Não, pode, com certeza. O que eu digo e do bolso é assim, a confederação se isenta dos gastos e o atleta pode ir. E é difícil conseguir um incentivo assim? É bem difícil. Na realidade, esse ano eu fui pagando para uma, né? Aí eu não consegui nada. Na realidade, eu consegui um parceiro meu que ia me dar as milhas e me deu, só que deu um problema, enfim. Eu tive que pagar a passagem de última hora ainda. Estou pagando até hoje, né? Mas assim, a culpa não foi dele, foi muito bom. Na realidade, foi um problema da companhia aérea, enfim, que não vem ao caso. Mas eu tive que comprar a passagem e estou pagando até agora. Parceladas. É um desafio. E você acha que essas histórias folclóricas teriam acontecido com outros atletas do seu nível em outros lugares do mundo? É difícil falar. Acho que não, né? Mas... Correr atrás de mim. O cara do seu tamanho... Não, cara, é que eu acho um absurdo, né? Um cara desse tamanho no esporte, porque aí se o cara volta com a medalha de ouro, aí vem aqui a Rádio Show quer entrevistar, todos os sites, o medalha de ouro do Brasil, o melhor atleta, mais hora que o cara precisa viajar para fora, para competir, para representar o país, e ele vai lá ter que botar o cartão e passar em 12 vezes sem juros. De matar, bicho. E ele tem que escolher uma das duas, porque 12 vezes só dá para pagar uma mesmo, tudo bem. Falando em viagem, cara, a gente vai encaminhar para o final da nossa entrevista, já que você tem que treinar, porque tem esses objetivos de 2020 para você conseguir, se Deus quiser. Me fala sobre o que tem Portugal na sua vida. Portugal, eu vou viajar para lá em dezembro, e não é por competição, meu broto tá lá. Meu broto, tá vendo, gente? E ela tá morando lá agora, então é mais um desafio aí pra gente, mas ela também foi atrás do sonho olímpico, então a gente tá muito feliz. E aí agora, toda vez que der para dar uma escapulida, estarei em Portugal. Para quem não sabe, ele é noivo da judoca Bárbara, e ela é da seleção brasileira e agora foi para Portugal. Na verdade, ela era da seleção brasileira, né? Ela já abriu mão da vaga e está no processo de naturalização e vai disputar agora por Portugal. Questões pessoais, enfim, é uma oportunidade que surgiu, ela achou que valia a pena, eu super apoiei. É lógico. E aí agora ela está vivendo lá. Muito legal. Por 2 anos ele vai fazer, entre aspas, uma ponte aérea. Não, e a gente vai se ver em todos os treinamentos e competições que eu for. Acredito que ela vai ter uma flexibilidade grande. Então ela vai também tentar ir em todas, que aí a gente consegue se ver mais vezes durante o ano. Se for competir na Europa, né, fica mais fácil, fica mais próximo. E aí depois você também vai virar um português, pá? Aí os planos são a longo prazo, né? Mas a ideia é que sim, mas eu também não sei quando eu aposento. Não necessariamente seja depois de 2020, pode ser 2021, 2022, depende muito do que acontecer.
Mas a ideia é ir pra lá, morar num sossego, comer um bolinho de bacalhau, tá bom demais. Ah, mesmo? A Vai, gente tá até vida, estranha, vai, né? tá Ver vida. um garoto desse falando em aposentadoria. É, a primeira parte da vida do atleta tem uma aposentadoria lá no meio e depois Muito tem que precoce, continuar a né? vida. A gente começou o nosso papo falando sobre isso, né? Sobre como fazer essa transição, mas acho que ainda não é necessário, talvez, ou não é a hora de pensar nisso, porque tem muito tempo, né? Você tem muito muito alto chão pela nível, frente, né? né? Para pensar em aposentadoria. Eu acho que pensar agora, assim, pode atrapalhar. Ao mesmo tempo, tem que tomar um certo cuidado, assim. Eu acho que tá longe e, ao mesmo tempo, passa rápido. O pós do atleta é bastante difícil, tem que ter algumas atenções, mas eu realmente ainda estou totalmente focado na minha carreira de atleta. Assim. Claro. Marcelo, 6h30, eu não vou tomar mais seu tempo. Foi bacana trocar essa ideia, já que você tem treino e a gente combinou de sair um pouquinho antes. Pô, cara, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado pela disponibilidade, pelo papo, foi muito bom a experiência, a gente entender como é que funciona a vida de um atleta de alto nível. Na semana retrasada veio aqui a Bia Vulcão, que teve na Olimpíada. Ela luta esgrima, joga, a gente tem essas dificuldades com as nomenclaturas, ela não fala de luta não, a gente usa outros termos também, bom, mas enfim, e ela também contou das mesmas experiências e dificuldades, porque eu te perguntei sobre estar no Grand Prix e ter pontuação, que ela fala que ela precisa de uma grana, porque ela só consegue na esgrima ter índice estando em todas as competições, e aí é bem difícil, que é o seu caminho também para conseguir ser um atleta profissional no Brasil é difícil. Sim, mas assim, só pontuando que a confederação, ela paga algumas viagens, na realidade a maioria, e é uma opção do atleta pagar por fora quando quer fazer mais alguma, entendeu? Porque às vezes o atleta não está indo para o número de competições que ele acha que deveria ir, ou ele quer competir mais, e aí a confederação abre aí essa porta, que tem alguns critérios, enfim, mas a gente também deixa uma porta aberta aqui para senhores empresários que quiserem patrocinar o Marcelo de alguma forma, com viagens, por favor, né? @ Marcelo Contini no Instagram, fica fácil de localizar. Além disso, os seus apoiadores, quem te ajuda, fica à vontade. Eu queria agradecer demais ao Clube Pinheiros e ao Exército, primeiramente, que são os que realmente me sustentam, assim, e me dão todo o suporte para eu ter a minha vida de atleta. Gostaria de agradecer a Mino Vital, que é uma apoiadora minha, com um suplemento muito importante. Ao The Rose, da Vila Mariana, que é onde eu pratico lá, que tem uma parceria. Tá com a cuca boa. Eu vou considerar 2 coaches, porque eu trabalhei com um e agora estou com outro, Paulo Bachiega e o Maurici, que é do Hiperfox, que é muito importante também. Ao Projeto Atleta, que é o André Lacerda, que me trouxe aqui, estava devendo para ele. E eu não sei se eu estou esquecendo de alguém, acho que não. Redes sociais? Rapidinho, esqueci da Audi Sports também, que me apoia. É uma marca de roupas de atletas, assim, de judô. Legal. Bom, todo mundo que ajuda tem que ser lembrado, que é fundamental. É verdade. E quem quiser te achar, @ Marcelo Contini no Instagram, tem informações, tem stories, tem tudo que ele tem feito da vida, né, Simara Macedo? É isso mesmo, e eu também agradecer o André Lacerda, que está sendo um super parceiro nosso aqui. E tenho uma gratidão imensa por ter mandado você, Marcelo. Um cara sensacional. Obrigado. Já falei, né? Ótimo Sou papo. sua fã, já estou torcendo desde já. Obrigado, gente. Ele vai ganhar a medalha olímpica em 2020. Eu vou postar, vou tirar fotos da televisão e falar, meu amigo. Comigo. Cara, muito obrigado. Valeu mesmo, tá, cara? Boa noite, bom treino. Obrigado pela presença. Valeu, brigadão. Gente, são 6h35. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. Vem cá, Marcelo, falar tchau na nossa live, que depois ela fica registrada aí, bastante gente assiste a gente depois. Então tá aqui, Marcelo. Tchau, galera. Valeu. E sua medalha do Grand Prix. Falei certo. Valeu, galera.